Qual o conceito que você tem para o modernismo? Basicamente, a gente tem que entender o modernismo como uma busca pela autonomia artística e criativa, né? Então, essa busca pela autonomia artística e criativa se deu ainda lá, mais ou menos por volta do Renascimento Cultural. No momento em que os artistas renascentistas, por volta do período chamado 480, saíram das guildas, né, que era uma espécie de oficina de arte, e foram dialogar diretamente com o seu mantenedor, que à época eram os mecenas. Então, com o advento da burguesia e do mecenato, os artistas se sentiam mais autônomos para negociar diretamente com seus mecenas. Então, isso, de algum modo, já pode ser estabelecido como o advento do modernismo. Mas quando a gente fala de modernismo no que tange a estética, a gente tem que pensar a arte da segunda metade do século XIX. Basicamente, na desconstrução que foi o impressionismo. Movimento artístico comum na pintura que surgiu por volta de 1862, no momento em que Monet, Basile, Sisley e Renoir saíram do ateliê para pintar a natureza ao ar livre, quebrando aquelas barreiras do ateliê. Aquelas barreiras do ateliê era como se os artistas reproduzissem as convenções estéticas de matriz acadêmica. Então, quando eles evadem esse ateliê para pintar a natureza ao ar livre, eles vão buscar uma nova forma de se fazer pintura. Haja vista que mais ou menos no ano de 1820 estava surgindo um protótipo do que viria a ser a máquina fotográfica. Então o artista ele deixa de pintar a natureza como retratista, pintando a natureza fidedignamente, para interpretar esse espaço e tornar essa pintura algo muito mais próximo de uma expressão artística do que de uma fotografia propriamente dita, né? Então, basicamente, a gente vai ter no que tange a estética esse início, lá na segunda metade do século XIX, com os impressionistas, e aqui no Brasil, por uma questão de descompasso histórico, o modernismo ele só vai chegar mais ou menos no ano de 1918, com a primeira exposição modernista de caráter expressionista, capitaneada pela artista Anita Malfatti, juntamente com o lituano Lázaro Segal. Então, basicamente, para o Brasil, a gente vai pontuar. O modernismo ele tem a sua gênese no ano de 1918, com a exposição expressionista de Anita Malfatti e do lituano Lázaro Segal. Enquanto um artista e disseminador da arte, que opinião de arte moderna te inspirou, mesmo aqui em dia também? Basicamente, por conta de uma expressão artística que vicejava a liberdade. O artista ele já não precisa mais ficar amarrados dentro de cânones, dentro de modelos estéticos, dentro de padrões convencionais. O artista ele viceja uma expressão que é muito mais particular. Então ele dialoga com a arte europeia, ele dialoga com a arte africana, ele dialoga com as diversas formatações expressivas para criar então a sua forma de expressão. Então, o grande legado da arte moderna dentro da minha arte, como disseminador desse contexto, se dá nessa busca por uma arte muito mais livre, né? E pela inferência do artista no seu processo criativo.